do Senhor, meus irmãos, boa noite. Hoje é domingo, dia 29 de setembro de 2019. Eu tentei dormir, não estou conseguindo pegar no sono e eu estou incomodado em fazer esse vídeo. E a maioria dos meus vídeos são visões e revelações que Deus e o Espírito Santo têm me dado. Mas há um tempo atrás o Senhor falou comigo, tudo que eu te der, que eu te revelar, você mostra que está escrito. E essa revelação que eu vou falar foi uma experiência que eu tive com Deus de um arrebatamento de espírito ao inferno. E quando o Senhor me levava ali o Espírito Santo, eu via vários demônios reunidos ali e a conversa deles naquele lugar era simplesmente uma: como entrar na vida do ser humano nas mínimas coisas, naquilo que eu e você menos imaginamos. A ponto de sair um demônio de lá, vir tocar nesse ombro esquerdo meu, por não conseguir tirar o meu espírito dali. E quando eu fui trazido de volta, eu não aguentava levantar esse braço meu, perguntei a opção de gente, e várias pessoas falaram, isso é bucite. Só que me veio à mente que Deus permitiu que aquele demônio saísse de lá, viesse por detrás de mim, tocasse no meu ombro, para que eu pudesse entender que aquilo ali não era um sonho, não era coisa da minha cabeça, mas é uma coisa real. E que o mundo espiritual, ele existe. Então, o que eu fiz? Eu entrei jejuando e orando, tá aqui meu braço, ó, não sinto nada, faço tudo com ele. Mas vamos lá, por que eu estou dizendo isso? Para poder alertar você que está despercebido, você que ainda dorme. E olha só o que o Espírito Santo passou a fazer comigo. Há um tempo atrás, o Espírito Santo me levou em outro lugar e ali eu via um demônio ajoelhado, ele orando por uma imagem, aquelas imagens gregas, que tipo uma santa. Do passado eu via aquele boi, aquele demônio na forma de um boi, orando, pedindo forças àquela imagem para vir contra a minha vida. Quando ele percebeu que eu estava ali, olhando, e o Espírito Santo falou, vá olhando, ele se levantou e ele teve a atitude de um homem. E esse boi virou para mim e falou assim, esse demônio, você é um demônio. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Eu repreendi aquele demônio e de repente aquele demônio tomou a farda de um comandante e quando eu olhei ele tinha vários comandados fardados. Aí sabe qual foi o discernimento que eu tive disso? Por isso que hoje nós estamos vendo corrupção em várias instituições. Por isso que hoje nós estamos vendo homicídio, prostituição, tudo enquanto tipo de coisa errada acontecendo e muitas das pessoas não sabem da onde é o fundamento de tudo isso. Prende uns, daqui a pouco o outro que assumiu está na mesma corrupção, porque ali dentro existe uma ação demoníaca. Existe um espírito operante ali do inferno. Esse foi o discernimento que eu tive. E o que acontece, meus irmãos? A palavra diz, olha o que a Bíblia diz aqui, ó, em Números 25. Se você for ver, quando Balaque vai até Balaão, ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus, mas ele faz com que o próprio povo de Deus senta-se, come, se alegre-se e se incline a seus deuses. E é o que o diabo está fazendo hoje. Por isso que Paulo, quando Paulo ele vem pregando, Paulo diz assim, ordeno que os homens levantem mãos santas, que ore a todo momento nas praças, em todos os lugares, ora pelos governantes, pelos reis, por todos os magistrados, para que haja paz. O único jeito de nós combatermos a influência maligna na mente de pessoas que ainda não têm a Jesus Cristo é orando, é jejuando, é pregando o evangelho. Mas olha o que a palavra diz aqui, ó.
Números 25. Israel se deteve em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Convidaram o povo a sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando, pois, a Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor diante do sol. O ardor da sua ira o Senhor se retirará de Israel. Você vê que aqui Balaque ele não tinha como amaldiçoar o povo de Deus. A única forma dele fazer o povo de Deus ser amaldiçoado era que o povo de Deus transgredisse a palavra de Deus. E é o que nós estamos vendo hoje. O diabo hoje tem infiltrado os deles no meio de nós, para que façamos o que nós podemos fazer é transgredir a palavra de Deus. Por que que Deus me levou, o Espírito Santo me levou no inferno para me ver essa reunião? Por que que ele permitiu meu ombro ser tocado? Para quando eu ser trago de volta, eu sentir aquela enfermidade no meu ombro. Porque aquilo ali é real. Uma ação nossa contrária daquilo que manda a palavra aqui tem influência no mundo espiritual, como o mundo espiritual tem influência no mundo material. Aí, depois o Espírito Santo me levou, em espírito eu vi o diabo de terno e gravata, e quando eu olhava tinha um outro demônio ajoelhado aos pés dele, de boca aberta. Eu via quando ele partia o pulso e derramava um sangue negro na boca daquele demônio. Aí eu fiquei olhando aquele demônio de chifre, ele todo de ouro, aquele demônio. É o espírito que inclina o coração do homem para a ostentação. É o espírito. Se você for ver nos dias de hoje, todo traficante ele ostenta ouro no peito. Todo miliciano ele ostenta ouro no braço. Anelzão. Tudo isso é tropeço para nós. Aí olha só que mais interessante, eu vou mais adiante. Aí o Espírito Santo me levou diante de um altar. E naquele altar eu vi um pastor pregando. E aquele pastor pregando tinha um relógio grande de ouro que chamava a atenção. E conforme ele ia pregando, ele balançava aquele relógio. Aí o Espírito Santo falou assim: olha aí, ó, espírito do mundo. Vamos vigiar, meus irmãos, vamos vigiar, pastores. Quem você tem colocado para pregar em cima dos altares. Porque, às vezes, a pessoa que nós olhamos que tem um comportamento de piedade, na verdade, ele é amante de si mesmo. Ele não é um homem enviado por Deus. Eloquência, intrepidez na palavra, pulação não quer dizer que o homem é cheio de Deus. O homem cheio de Deus, ele mantém as escrituras. E olha o que a palavra diz aqui em Juízes, capítulo 9. Olha como que o povo, Gideão era um homem de Deus. Gideão era o menor de Efraim. Mas o que aconteceu? A família dele era mais pobre. Deus levantou ele e botou ele na frente. Fez dele um príncipe. Gideão livrou Israel, livrou Judá. Mas quando o povo chega para Gideão, no capítulo 8, do versículo 29, olha o que o povo vira para Gideão e fala, ó. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós tanto tu como teu filho, o filho do teu filho, porquanto livrar-te da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho, sobre vós dominará o Senhor, sobre vós dominará. E disse mais Gideão: uma petição
vos farei. Você vê que o intuito do coração de Gideão era bom. Mas aqui tem um erro que Gideão cometeu. Foi quando Gideão vira para os homens que estavam com ele dos despojos de guerra que os camelos ismaelitas trazia. Gideão vira para eles e chama para fazer uma estola sacerdotal, um eufode. O eufode era aquilo que o sacerdote vestia para depois botar o peitoral para consultar a Deus. Por causa daquilo ali, de algo que era consagrado a deuses estranhos, que tinha uma influência maligna por detrás, olha o que a Bíblia diz, ó. E disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os pendentes dos despojos, porque tinha pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa mente os daremos. E estenderam uma capa a cada um deles, deitou-lhe ali um pendente do seu despojo, e foi o peso dos pendentes de ouro, e pediu 1.600 ciclos de ouro, afora aluetas, as cadeias, os vestidos e as púrpuras, que traziam os reis de Mídia. Afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço, e fez Gideão disso um eufode, e pô-lo na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após dele, e foi por preço Gideão e sua casa. Você vê que aquilo ali foi algo que Deus não mandou que Gideão fizesse, nem o anjo. Gideão ele fez, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? A intenção de Gideão, uma parte dela era boa, que ele não queria dominar sobre o povo. Ele queria que Deus dominasse sobre o povo. Mas quando ele pegou daquele ouro que era apresentado a deuses estranhos e trouxe e colocou diante do povo, por que eu contei o meu arrebatamento até o inferno, que eu vi os demônios ali reunidos, para entrar na vida das pessoas nas mínimas coisas? Por que eu contei que o Espírito Santo me levou em espírito? Eu vi aquele boi, aquele demônio ali, que quando ele se levantou, um boi, que se a gente for ver na mitologia grega, ele é um minotauro. Se você for ver lá nos deuses gregos, esse mesmo boi, na antiga Grécia, aparece como Milcom. E se você for ver o deus o qual eles se prostituía diante do obelisco de Balaque, e aquelas crianças que nasciam, aquelas gravidez indesejadas, eles queimavam para qual deus? O deus Moloque, que representa esse mesmo boi que Deus me levou em espírito para me ver ele ajoelhado. E se você for ver esse mesmo boi, nas guerras antigas que tinha do reinado persa, ele era usado como um touro, com a barriga, aonde ele era um instrumento de tortura, enfiava uma pessoa ali dentro, o inimigo vivo ali dentro, e botava fogo por baixo desse boi. E a própria Bíblia diz para nós não passarmos os nossos filhos ao fogo. Aí você, pastor, pega um homem desse, que está com o espírito do mundo, é pedra de tropeço, põe no altar, ele com aquele relojão que o Espírito Santo me revelou, olha lá, espírito do mundo. Porque o próprio João Batista falou no Evangelho de João 3,30, importa que eu diminua e que ele cresça. O pregador, quando ele vem trazer a mensagem, ele não tem que aparecer. Ele não tem que ser aquele pregador, não, eu vou desse jeito porque eu vou pregar na igreja tal. Não, ele tem que sair de casa na intenção de quê? Eu vou lá para me passar a mensagem de Jesus, a mensagem de Cristo, a mensagem do arrependimento, da mudança de caráter. Porque é isso que vai levar nós para morarmos no céu. Mas se nós fizermos contrário isso, infelizmente, a nossa morada vai ser no fogo eterno do inferno, aonde o verme não morre e o fogo não se apaga.
Por que que eu falei que eu vi o diabo cortando o pulso e derramando um sangue negro na boca daquele demônio todo dourado, chifre de ouro todo dourado? É porque ele estava dando força àquele espírito. E se você for ver, o mesmo espírito que o mundo tem, eu e você que somos crentes, aí eu tinha uma dúvida na minha vida, que eu perguntava a Deus, por que que não para relógio no meu pulso? Por que que não para um cordãozinho chapeado no meu pescoço? Por que que eu não consigo botar um cordão de prata no meu pescoço e ele não para no meu pescoço? E no decorrer do tempo, assim que eu aceitei Jesus, o Senhor me mostrou. E aí foi aonde eu pude compreender por que que essas coisas não paravam no meu braço. Eu tenho a minha aliança, é de ouro, mas não é nada para ostentar, não é nada que é vaidade, não. É um simbolismo de uma pessoa comprometida que é casada, somente isso. Porque, na verdade, o compromisso de casamento começa dentro do nosso coração. Se tu não tiver dentro do seu coração, não adianta. Você pode ter aliança grande do jeito que for, mas se você for infiel ao seu cônjuge, não vale de nada. Aí, olha o que Deus me deu aqui, nessa palavra. Por que que eu estou contando isso aqui de Gideon? Aí vocês me perguntam assim, fala aí, irmão, para nós o que aconteceu. Aí se levanta, quando o povo de Israel, Gideon morre, o povo de Israel se prostituiu diante daquele efode, feito com os pendentes de ouro dos midianitas. Aí Gideon tem 70 descendentes, 70 filhos, aonde se levanta um no capítulo 9, chamado Abimeleque, que vai diante do povo e pergunta: o que era melhor diante do povo governar? 70 homens, filhos de Gideon, ou um só homem? Aí Gideon passou a vida todinha dele guerreando. Quando ele morre, ele deixa algo de prostituição, que é condenável diante de Deus, inocentemente mas fez. Aí, por causa daquilo, perece 70 homens da família dele e fica só Abimeleque, a ponto de escapar só Jotão, aonde Jotão faz a alegoria das árvores que chamou o espinheiro para governar entre elas. Aí você vê, se eu e você não tomarmos cuidado hoje com aquilo que nós colocamos no altar da igreja, com aquilo que nós apresentamos diante dos olhos dos nossos filhos, simplesmente aquilo vai ajudar para a queda dos nossos filhos lá no futuro. Porque quando eu e você não tivermos mais nessa terra, sabe lá, ou com Deus ou no inferno, porque é os únicos dois caminhos. Porque quem não subir para o céu, desce para o inferno. Não existe purgatório, não existe nada disso. Isso aí é algo que inventaram. Na Bíblia não existe purgatório. É céu ou inferno. Aí, um tempo atrás, eu ia para o monte com a minha esposa, e quando eu vinha do monte, eu escutava um pagodinho, eu brincava, batia na mão. A minha esposa virou para mim: olha, amor, isso aí não é coisa de Deus, não. Você para com isso. Falou isso comigo umas 3 vezes. Para de se... Aí eu, tá muito rígida, tal. Falei isso com ela. O que aconteceu? O Senhor pegou o meu espírito, me levou numa roda de samba, onde estava tocando um pagode. Isso aqui serve para você que aceitou Jesus e não jogou o teu CD do Roberto Carlos. Ainda tem uma música de pagode. Ainda tem uma música ainda daquela romântica, aí ainda, toda e qualquer música que ela não exalta o nome de Jesus Cristo, que não é para adoração a Deus, tu me desculpa, meu irmão, ou minha irmã, para te falar, mas ela exalta ao mundo, e quem está no mundo é Satanás. Você está exaltando o diabo dentro da tua casa, mesmo você estando na igreja, quando você tem esses CD. Aí o que aconteceu? O Espírito Santo me levou lá dentro daquela roda de samba,
O que aconteceu? Quando eu olhava ali, eu via todos os espíritos. Eu não via as pessoas. Eu vi o espírito que faz o homem se prostituir. Eu vi o espírito que faz a mulher trair. Eu vi o espírito que faz o homem fumar e cheirar. Eu vi o espírito que faz o homem ser traficante de cocaína. Eu vi o espírito que faz o homem matar. Eu vi o espírito que fazia o homem roubar. E ali, qual era o demônio ali? Ali era o legado dele ali, o reinado dele ali. Era um malandro. Mas sabe como que esse malandro estava? Ele não estava com chapéu, todo de branco, calça branca, igual muitos dizem que o malandro é esse aí, não. Sabe como que ele estava? De camisetinha, braço forte de malhar, como se fosse alguém que está acostumado a fazer malhação. E quando eu olhava no pescoço daquele malandro, ele estava com um cordão de prata, com um símbolo do São Jorge no peito e aquele cordãozão de prata, e ele rindo e pulando num pé só, ele levava a bandeja assim, ó. E com um sorriso, o diabo leva eu e você pro inferno rindo para nossa cara, tratando da gente igual como a gente se dá água, é igual quando a gente joga um milho para uma galinha, ou joga bota uma comida para um bicho que a gente quer matar. E a gente entra, infelizmente. E olha o que aconteceu. Sabe o que eu percebi naquele demônio, de forma do minotauro, do boi? Se você for na cerveja Caracu, no emblema da cerveja Caracu, ele está lá. Se você for ver, em 1889, mais ou menos, teve um francês que botou um boi na praça de Wall Street, em Nova York, nos Estados Unidos. E diz que é um dos lugares mais visitados que tem lá em Nova York. Aí a crença que eles trazem lá naquele boi é que quem ia ali tocar nos testículos daquele boi tem bênção financeira, fertilidade. A mesma crença que você vê que o diabo ele só muda a estratégia. Se você for ver direitinho, lá o povo que adorava a Baal, no obelisco dele, a crença deles ali era para isso. O obelisco significava fertilidade, prosperidade, mas só que os filhos que eram daquelas gravidez indesejável era lançada no estômago de Moloque, desse demônio boi que estava lá. Aí você vê que a mesma crença o diabo tem espalhado. Aí sabe o que um tempo atrás eu trabalhando com um rapaz, Deus me revelou, esse mesmo boi e esse rapaz ele tinha uma doença chamada psoríase. Ela é uma doença que exame de sangue ela não consta. Se você for no médico, o exame de sangue não consta. Eles até tratam, mas eles não sabem dizer o causador dessa doença. Sabe que o discernimento que foi me dado da psoríase? Quando eu vi aquele demônio, lá onde eu estava trabalhando, que ele é o causador da psoríase. Aí você vê, meus irmãos, que o diabo ele só muda as estratégias. A todo momento, o Espírito Santo me mostrou ele tomando aquela forma de um comandante, tinha vários soldados no comando dele. Você vê que ele está em várias instituições, em várias partes do mundo. Você vê que esse rapaz tem essa doença da psoríase. Eu lidando com ele, Deus me mostrou esse demônio na forma de um boi. Você vê que esse demônio minotauro, ele está nos filmes, é um boi e ele tem o nome de Moloque. Se você for ver quem traduziu o nome dele de Moloque, de Milcom para Moloque, foi a crença africana. Eles pegaram Moloque e traduziram eles. Moloque é o mesmo que chamar alguém, esse demônio de moleque. E por aí você vê que o diabo ele vem
com transformações no decorrer dos anos para enganar a humanidade. Aí olha o que a palavra diz aqui, ó, para a gente terminar, daquele espírito que Deus me mostrou em cima do altar, o pregador pregando com um relógio de ouro no pulso, e o Espírito Santo me levou diante do altar e falou assim, olha lá, espírito do mundo. Olha o que a palavra diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 3. Olha só. Por que eu contei da ida no inferno? Eu contei do demônio de joelho orando, o Espírito Santo me levou. Eu contei do diabo cortando o pulso daquele demônio todo de ouro e aquele sangue negro caindo, ele dando força a ele. Por que eu contei dessa ida no monte? Eu vinha, batia na mão aquele demônio com um cordão de prata. Tudo isso são instrumentos que Satanás tem introduzido no meio da humanidade para poder pegar e falar, esse aqui é meu. E vou mais longe ainda. Há um tempo atrás eu estava aqui, o Senhor me levou em espírito, me mostrou um pastor que ele prega muita prosperidade. E quando eu chegava, que aquele pastor lhe dava a paz do Senhor, as pessoas criam nele como um homem de Deus, eu via se levantar um demônio sorrateiramente por detrás das costas dele, tomava uma forma por cima da cabeça dele, vinha e beijava na testa da pessoa que dava ouvido àquele pastor. E eu escutava quando aquele demônio falava assim, esse aqui agora é meu. Por que meu? Se você acredita numa mentira, você ouviu, creu, você está dando crédito ao pai da mentira. A Bíblia diz que o diabo, ele é homicida, desde o princípio, não se firmou na verdade e é o pai da mentira. Se você está crendo no pai da mentira, ele vai ser senhorear da sua vida, ele vai ser senhor da sua vida. Olha o que a Bíblia diz aqui. Por que eu estou contando desse pregador com relógio de ouro, desse pastor que prega prosperidade, que Deus me mostrou, e eu vi aquele demônio tomando fome, falando, esse aqui é meu, beijando na testa. Olha o que Paulo escreve a Timóteo aqui, ó, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes, soberbos, de pai e mães, ingrato, profano. Por que profano? Porque eles estão pegando algo que não é de Deus, que é profano, estão na prática, estão no uso, no costume dessas coisas e estão trazendo para cima do altar. Por que Paulo aqui diz amante de si mesmo? Eles amam a eles mesmos. Olha o que a Bíblia diz. Sem afeto natural, irreconciliável. Irreconciliável aqui que Paulo está dizendo, não é conosco não, é com Deus. Mesmo Cristo descendo do céu, fazendo sacrifício, morrendo por mim e por você, se a gente agirmos dessa forma, nós somos irreconciliáveis com Deus. Não tem reconciliação do nosso pecado. Aí olha o que a Bíblia diz. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. A Bíblia diz o quê? Que aquilo que é amigo do mundo, aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Não há contravenções, contradições. Ou tu é ou não é. Amém? E olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas a várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por que Paulo diz aqui?
Você vê que eles têm se introduzido na casa de pessoas que não quer mudar, não quer saber o que é, não quer procurar a santidade com Deus, não querem mudança. Então esse tipo de espírito, ele está dentro da casa dessas pessoas. Aí Paulo vem falando aqui, ó, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias de pecado, levadas de várias concupiscências. Por que eu contei aqui que eu vi quando aquele pastor pregava? Falar com a pessoa que alguém cria nele, aquele demônio vinha, subia por detrás da cabeça dele e dava aquele beijo na testa. Por que eu contei daquele pregador com um relógio de ouro pregando e toda hora parecia que ele estava apresentando mais o relógio do que a palavra de Deus, do que apresentando Jesus Cristo, a pregação do arrependimento. Mas olha o que João vem dizendo no Evangelho de João 3 sobre essas coisas. Quando perguntaram a João, olha aqui, ó. O que João vem dizendo, o Evangelho de João. João capítulo 3, 27, ó. Respondeu João e disse ao homem, não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Ninguém pode receber nada, autoridade nenhuma, se não for dada do céu. Por que João fala isso, tanto de bem como mal? Se o diabo tem se assenhoreado sobre a vida dessas pessoas carregadas de pecado, que não querem mudança, não querem arrependimento, porque essa autoridade é dada a ele do céu. Amém? Olha o que a palavra diz. Vós mesmo me sois testemunha de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Você vê que João, ele pregava o evangelho da verdade, ele vivia a verdade, ele não veio pregando um evangelho de prosperidade, ele não veio prometendo chave de carro, mas ele veio prometendo algo que não é garantido por ele, mas é garantido por Deus, é garantido por Cristo. A vida eterna, coisa que nenhum homem da terra pode dar a outro homem. Mas como nós podemos oferecer a vida eterna? É pregando o evangelho da verdade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Aquele que tem o esposo, que tem a esposa, e o esposo mais o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra muito com a voz do esposo. Assim, pois, já está, meu gozo está cumprido. Qual era o gozo de João? Quando João se fala, aquele que tem a esposa é a igreja de Cristo. E o esposo está falando de Cristo. E o amigo do esposo? Aquele que recebeu do céu. Aquele que viu e ouviu as coisas de Deus e tem passado, aquele que prega o arrependimento, aquele que leva a convenção à mudança de caráter. Esse é o amigo do esposo, aquele que não é amigo do mundo, mas é amigo de Deus. Então, esse é o amigo do esposo. É necessário, olha o que João diz, que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Você vê que aqui João está dizendo que aquele que vem do céu é sobre todos. Mas aquele que é da terra fala da terra. Meus irmãos, você vê por que muitos vão fazer campanha, eles passam o evangelho de prosperidade, nem no nome de Jesus eles tocam, porque eles são da terra. A Bíblia diz assim, quando te perguntarem com qual feridas foram feridas,
E eles responderão: fui ferido na casa de meus amigos, porque estive no mundo não como herdeiro, mas como diarista. Isso quer dizer o quê? Diarista. Porque eles trabalharam e receberam. Eles estão recebendo a fama, estão recebendo dinheiro, estão conseguindo propriedades, várias coisas, nome, através do evangelho. Mas tem uma coisa que eles esqueceram, que o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Por isso que João diz aqui, importa que ele cresça e que eu diminua. Jesus Cristo tem que ser pregado a todos os momentos. Por que que Cristo falou assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Meu fardo é leve e é suave. Aí eu vou lá para cima do altar, vou com a camisetinha, com os braços de fora todo malhadinho, ou vou com um cordão de prata no pescoço, ou com um relógio de ouro ou chapeado, que chama mais atenção do povo do que a palavra do evangelho que sai da minha boca. Isso vai te levar para o inferno, pregador. Isso vai te levar para o inferno, pastor, presbítero, diácono, missionária. Muda a maneira de tu se apresentar. Pede a Deus para lavar o teu coração. Clama ao Espírito Santo para verdadeiramente te dar uma mente saudável, um coração limpo. Pede a Deus para lavar suas vestiduras, porque o arrebatamento acontecendo, tu vai ficar. E se Jesus voltar, tu também fica. Então pede a Deus. Eu não consegui dormir, eu pedi a Deus, orei, falei, Senhor, vem sobre a minha mente, me dá, influencia a minha boca para me falar as tuas palavras. E eu estou dando testemunho aqui, ó, desse testemunho de arrebatamento do inferno. Aí um tempo atrás o Espírito Santo falou comigo assim, que muitos por aí, muitos estudiosos, falam numa boca só, numa convicção, de que o mundo foi criado através de uma explosão cósmica, boom, de um Big Bang. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Que isso aí é uma teoria satanista. Foi os satanistas que inventaram essa mentira e a humanidade está crendo que muitas das coisas foram criadas através do Big Bang. A palavra de Deus diz que tudo foi feito pela palavra de Deus. Quando Deus falou, haja e houve luz, houve terra, houve tudo. Porque a terra, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a terra e tudo era treva. Tudo que foi feito foi sobre a palavra de Deus. Então você que está vendo esse vídeo, olha o que a palavra ainda continua dizendo aqui para nós. Ó. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Eu estou dando testemunho aqui, vai ter gente que não vai aceitar esse testemunho, vai ter gente que vai fazer pouco caso. Mas quando a eternidade chegar para você, eu oro a Deus, peço a Deus que você se arrependa e que mude. Você, pastor, que tem colocado qualquer um em cima do altar da tua igreja, que você mude esse pensamento. Eloquência, falar em línguas estranhas, não quer dizer que é homem de Deus, não. Pede a Deus para te dar discernimento do espírito que está dentro dele. Porque se tem uma coisa que o diabo sabe fazer bem, é imitar. Isso aí, ele é o pai da mentira. E o mentiroso, tu sabe, ele sabe fazer um teatro como ninguém. Olha o que a Bíblia diz. Aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Tá aqui, ó, no Evangelho de João, capítulo 3, 27 até o 34, se você quiser, tá aqui, ó. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou
Fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá espírito por medida. Você vê que eu mostro na palavra, eu mostro espiritualmente do que Deus tem me mostrado, que o Espírito Santo tem me revelado nesse decorrer do tempo. E por isso aí você, às vezes, pode se perguntar, você está querendo aparecer? Não. O intuito desses vídeos é fazer com que você possa se despertar, ser alertado do teu pecado. Esse é o intuito desse vídeo. No entanto, eu não peço nem que você dê like dizendo que gostou, não. Eu quero que você creia. Amém? E que se você puder repassar esse vídeo para que outras pessoas, outros pastores, outras pessoas possam ter transformação, mudança de vida, um arrependimento e ter um encontro verdadeiramente com Cristo, esse é o intuito desse vídeo. Porque o Senhor falou comigo, tudo que eu te revelar mostra que está escrito. E eu tenho pegado as minhas experiências com Deus e eu tenho feito exatamente isso. Tenho explicado na palavra. Por que que Deus me revelou, me levou no inferno? Por que que Deus me mostrou o diabo e aquele demônio de ouro, que é um espírito de ostentação que está aí hoje, sendo ostentado no tráfico, na milícia, no funk, em tudo enquanto é lugar. Aí esse espírito também está querendo entrar dentro das... Querendo entrar não, já está dentro das igrejas, com pessoas indo para lá cheio de pulseira, de cordão, de ouro. Que isso, meus irmãos? O próprio Jesus falou, aprendei de mim. Você aprendeu com quem? Foi com Jesus? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Meu fardo é leve e suave. Amém? E que vocês possam ficar com Deus, que Jesus possa te abençoar cada dia mais e mais, e que esse testemunho possa ser repassado para a tua vida como um instrumento de edificação e de mudança de caráter. Amém? Fica com Deus na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.